Não, mas pra mim isso não é ateu, tá? Isso aí, porra, desculpa, não dá. É que nem dizer, eu tô em cima e embaixo ao mesmo tempo. Aí não dá. Chegou aqui uma pergunta da insanidade virtual, que foi assim, ó. Ué, mas ela não é contra nem LGBT? Porque o pessoal diz que é conservadora. Então é uma questão aí se você seria meio conservadora contra LGBTs. A pergunta ficou meio estranha, mas eu acho que. Aí Tá. teve alguém depois falando assim: não, ela é feminista liberal. Então ficou essa dúvida assim: como você se classifica ou como o que seria essa controvérsia sobre a sua visão sobre LGBTs e feminismo e tal? Ok. Primeiramente, eu sempre tive muita dificuldade, né, como eu falei, em me juntar a grupos, né? Minha primeira dificuldade foi na igreja e o único que eu consegui manter constância realmente e aos trancos e barrancos, porque eu não era lá muito bem-vinda também entre as minhas colegas, foi no balé. Eu fiz balé dos 12 anos de idade até os 20. Era uma paixão minha, continua sendo. Eu amo demais. Fora isso, realmente eu sempre tive mais dificuldade. E não é diferente também para os meus posicionamentos intelectuais, porque eu me considero uma pessoa iconoclasta, de certa forma, a nível intelectual. Então, eu gosto de conhecer e beber de várias fontes, independentemente de onde elas venham, e acrescentar certas conclusões que eu mesma consegui. Eu tento, na medida do possível, não ser somente uma mera papagaia, papagaia de pirata, né? Ficar repetindo o que certos cânones disseram, o que fulano ou fulana de tal disse em tal época, há 300 anos atrás, alguma coisa assim. Eu vou reproduzir algumas ideias se estiverem de acordo com os meus raciocínios atuais, se eles fizerem sentido e coerência com as novas evidências e com aquilo que eu estou produzindo atualmente, se aquilo realmente tem algum tipo de fundamento com a realidade atual. Mas eu não vou me apegar a cânones simplesmente porque eles foram cânones, isso é completamente irrelevante para mim. E da mesma forma com o meu posicionamento feminista. Então, eu digo que eu sou tão disruptiva que eu tive que criar minha própria seita, né? Eu me tornei feminista conciliadora de gênero ou conciliacionista, porque, na verdade, se trata mais de um posicionamento político do que necessariamente de um composto de ideias muito específicas, em que eu proponho uma abertura intelectual maior à divergência, uma receptividade, um acolhimento a novos argumentos e muito mais rigor intelectual e científico do que a gente tem visto nos últimos anos. Então, independentemente daquilo que eu acho, daquilo que eu sinto sobre as coisas, tudo isso está abaixo do escrutínio do rigor científico e dos melhores argumentos. Então, a gente tem que estar aberto a esses processos reflexivos constantemente, se a gente busca, pelo menos, cultivar certas virtudes intelectuais, virtudes epistêmicas, né? Isso é, eu poderia dizer, incontornável, inevitável, faz parte desse processo. E eu acho que ele não é para todo mundo mesmo, porque é energeticamente dispendioso, é cansativo, não é todo mundo que vai ter tempo para isso, algumas pessoas são mais práticas do que outras, mas eu penso que se tu é um intelectual e tu tem um mínimo de interesse em torno dessas virtudes intelectuais, sim, tu vai ter que ser uma pessoa mais aberta ao disruptivo, ao novo, à divergência, aos ataques e às críticas no geral. E aí, sobre eu ser ou não conservadora, eu não acho que isso seja tão relevante assim, embora hoje eu seja mais conservadora do que eu já fui. E aí, um traço de conservadorismo que eu tenho hoje em dia, que foi o que eu citei antes, é reconhecer o que foi feito de bom no passado. Então, inclusive, o Roger Scruton, eu acho que ele tem um conceito muito bonito sobre o conservadorismo e ele falou sobre isso numa entrevista com a Christina Hoff Sommers, que é uma feminista, inclusive, e eles são amigos há muitos anos. E ela se diz a verdadeira feminista, porque ela é muito crítica também do movimento. E ele diz que o conservadorismo é o amor pelo real. E o que que significa isso? O amor por aquilo que a gente já tem. Então, é o amor pelas instituições, pela democracia, pelos direitos conquistados. Esse ambiente seguro e acolhedor que tu tem quando você entra na sua casa e fecha a porta. Isso é o amor pelo real.
Então, nesse sentido, eu sou uma feminista conservadora em que eu sou grata e luto pela manutenção da existência da emancipação dos direitos femininos. Então, o direito a contraceptivo, o direito à liberdade do corpo, o direito ao sufrágio universal, à educação, todos os direitos conquistados, com a influência dos homens também, inclusive sou muito grata a isso. Como, por exemplo, o John Stuart Mill, que escreveu A Sujeição das Mulheres, um homem branco, heterossexual, europeu, que fez esse trabalho em um período que as mulheres eram muitíssimo mais maltratadas nesse lugar. E nós devemos reconhecer isso, e valorizar isso, e fazer o possível para que isso se mantenha. Então, esse seria um traço conservador que eu tenho, de reconhecer o que foi bom, aquilo que foi feito, que realmente modificou e melhorou tanto a vida das pessoas, e a gente deve fazer o possível para manter. E tem coisa para mudar? Vamos pensar assim, né? Tem Sempre, coisa legal para sempre. manter, mas não tem coisa para mudar? Tem Ah, com também. certeza, muitas coisas para mudar. Inclusive, assim, ó, eu acho até que eu vou acabar indo para um outro tipo de discussão que é bem mais complexa, mas eu flerto com transhumanismo. Então, Que isso? essa. Oi? Conhece? Não, não, não. Eu falei, que isso? Eu não Ah, conheço. tá. Não, Transhumanismo. transhumanismo é uma vertente filosófica que acredita que o ser humano ele pode ir se melhorando através da tecnologia, através da simbiose com as máquinas e também da manipulação genética. Tô ligado. Uhum. Então, eu entendo isso de certa forma até através dos mitos mais antigos que a humanidade foi criando, que é brincar com magia. Eu acho isso fenomenal, porque é como se nós estivéssemos invocando um demônio ou um gênio da lâmpada e depois a gente não conseguisse mais colocar de volta. Então, a gente está, de certa forma, experimentando, ou poderemos fazer certas experimentações com a natureza humana futuramente, achando que o resultado vai ser bom, mas não necessariamente. Então, eu fico nesse conflito de sim, eu quero novo. Eu penso que o ser humano tem muito para crescer e se desenvolver de uma forma que talvez seja irreconhecível para nós no futuro, mas ao mesmo tempo, mas espera aí, vamos com calma, vamos com um pouquinho de cautela. Mas sim, com certeza, eu penso que tem muita coisa para mudar ainda. Muita gente que ainda não tem saneamento básico, que não tem tecnologia, que não tem os direitos mais básicos e fundamentais garantidos. Muitas pessoas, muitas mulheres ainda se casando através de casamento arranjado, sofrendo por crime de honra, LGBT sendo mortos, perseguidos. Tem muitas coisas para serem melhoradas, sem dúvida alguma. Muito legal, Espectro. Eu compartilho com você vários desses pontos, por exemplo, quando você fala dessa abertura para a gente entrar em contato com pessoas que pensam diferentemente, a gente não ser muito fechadinho naquele nosso grupo, naquela nossa bolha, a gente tem que entender que o mundo é muito mais complexo do que certas ideologias tentam vender para a gente, né? Aquele pacotinho ali. Eu acho legal essa rebeldia até intelectual de a gente, às vezes, transgredir um pouquinho o que esperam de nós naquela perspectiva que a gente segue. Quando eu brinco sobre o ateísmo místico, é um exemplo. Eu gosto dessa provocação. Muitas pessoas não imaginam que podem existir ateus que acreditam em amuletos da sorte. Por exemplo. Isso é muito estranho. Adoro, tá vendo? Eu acho Não legal, é faz sentido desbloqueio. algum. Porque a gente criou esse estereótipo de que os ateus são pessoas hiperconectadas com a ciência, Ah, hiperracionais, sim, sim, sim. mas é uma construção social essa imagem. Quando a gente olha para as pesquisas, a gente vê que tem pessoas que marcam lá, Deus não existe, mas lá na frente marcam, astrologia é real. Ah, não, sim, sim, sim. Não, mas pra mim isso não é É, ateu, tá? Isso aí, porra, desculpa, não dá. É que nem dizer, eu tô em cima e embaixo ao mesmo tempo. Aí não dá. você está Não. negando o ateu místico, Mas poxa. pelo amor de Não. Deus, gente. Mas é ateu de quinta isso aí, não dá. Isso é muito básico. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!